é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, de meteorologia e pós-doutor em hidrologia de florestas. É representante dos países da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, ONU. Aposentou-se do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde atuou de 1970 a 95, e foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas durante praticamente todo o período, como pesquisador titular. Entre 1990 e 1992, foi presidente da Fundação para Estudos Avançados do Trópico, Unitrop, do governo do estado de Amazonas e Manaus. E ele é um antigo amigo e conhecedor nosso, que já fez uma exposição aqui há 2 anos atrás, como muitos dos senhores devem se lembrar. De modo que é um prazer muito grande. Esse slide aí, veja lá, 1641, são os escritos de Galileu, com as manchas, máculas, as manchas solares, né? Nada como esse gráfico para a gente abrir a palestra. Eu vou tentar fazer o impossível, que é falar em 50 minutos. Porque realmente, apesar de eu vou me ater apenas a 4 parágrafos da encíclica que falam sobre o clima, mas Sua Santidade colocou muita coisa ali, e que a gente, por favor, que se erradique completamente a pobreza do mundo, que se tenha melhores condições de vida. Isso é inquestionável. Mas, infelizmente, essa encíclica vai poder ser usada, por exemplo, na reunião, no início de dezembro, na COP21, em Paris. E vocês vão ver que a minha preocupação é o fato de que daí possam sair políticas públicas que eventualmente venham atrapalhar ainda mais a vida do cidadão, e certamente são políticas que, na realidade, acabam sobrecarregando ainda mais os pobres. Então os pobres acabam pagando o pato. Daí a tradução que eu usei foi do Sr. Ferretti, que foi me mandado em português, e o Papa começa dizendo que há um consenso científico que o planeta está se aquecendo. Quer dizer, essa palavra jamais tem que ser usada na ciência, que a ciência, por si só, ela já é questionadora, né? Se nós ficarmos num consenso, o consenso talvez seja bom para quando se quer chegar num acordo político, consenso, mas ciência não. O método científico faz o experimento, coleta os dados, analisa os dados, e se a hipótese estiver errada, os dados vão comprovar que a hipótese está errada, que a gente tem que mudar. Então não existe consenso de ciência. E o planeta está se aquecendo? Essa é a grande pergunta. Bom, se a gente remontar a história, por exemplo, estudando o clima passado, a gente tem uma ideia do que pode acontecer no futuro. Como não existia termômetro há muito tempo atrás, o pessoal usa testemunhos, né, indiretos do clima. Um deles, mais badalado, são esses cilindros de gelo, que são retirados de locais como a Antártica, por exemplo, a Groenlândia, em que, com uma broca rouca, se retira o cilindro de gelo, percebe-se que dentro do gelo tem umas bolhas de ar que ficam aprisionadas na hora que ele se cristaliza, retira-se essas bolhas e faz análise química, para saber quanto metano tinha, quanto CO2 tinha. Depois faz a datação por outro processo, e com isso consegue-se, nesse caso, reconstituir qualitativamente. Tem que lembrar que cilindro de gelo não é termômetro. Às vezes o pesquisador se entusiasma e desce no centésimo de grau, mas isso não faz sentido nenhum. É apenas qualitativamente os últimos 420 mil anos. O que é que vocês veem aqui? O traço de baixo é a temperatura e o traço de cima o gás carbônico, medido aqui do lado esquerdo, e a variação de temperatura do lado direito. Você tem 1, 2, 3, 4 eras glaciais em 420 mil anos.
E note que o período de glaciação é muito maior do que os períodos em que está aquecido. Cada glaciação dura da ordem de 100 mil anos. E elas são interrompidas por períodos mais quentes dos interglaciais, que duram da ordem de 10 a 12 mil anos. Então, cada pedaço desse é uma era glacial. O máximo interglacial, há 130 mil anos atrás, e aí a temperatura começa a decrescer. Vocês notam que quando a temperatura decresce, o CO2 na atmosfera também decresce. E ele decresce com cerca de 800 a 1000 anos atrasado. Portanto, é a temperatura que lidera o processo todo de mudança do clima e não o CO2. O CO2, na realidade, é um seguidor. É o que vocês têm na bandeira de São Paulo. Duco, não duco. Né? Conduzo, não sou conduzido. E a temperatura, então. Isso é fácil de entender se vocês se lembrarem do líquido gaseificado. Água com gás, refrigerante. Eu, particularmente, prefiro cerveja. Né? Em que você nota que quando você abre, ela está geladinha, você vê aquelas bolinhas subindo. Mas que depois que o líquido se aquece, não tem mais bolhas. A cerveja fica choca. Por quê? Porque o líquido, ao se aquecer, expulsou o gás que estava em solução. Transfiram esse princípio para 71% de oceanos que cobrem esse nosso planeta. Quando a temperatura se resfria, os oceanos se resfriam e seguram mais gás carbônico, e o gás carbônico diminui na atmosfera. Quando o oceano se aquece, elimina mais, libera mais. Portanto, o grande controlador do CO2 na atmosfera são os oceanos, que constituem 71% da superfície desse planeta. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados da Terra, 361 milhões são oceanos. Eles são grandes controladores do clima. E a concentração de CO2 apenas segue com atraso, estima-se 800 a 1000 anos, alguns acham que até muito mais, 5.000, 6.000 anos. Aqui nós estamos no presente interglacial. Esse é o que nós estamos vivendo agora, que começou há cerca de 15 mil anos atrás. Como eu disse, os interglaciais duram da ordem de 10 a 12 mil, e os geólogos nos dizem que esse começou há 15 mil anos atrás. Notem os anteriores. Segundo o estudo publicado na Nature, que é muito estranho, porque a Nature é aquecimentista por natureza, diz que esses interglaciais de 130, 240 mil, 320 mil anos atrás, foram 6 a 10 graus superiores ao atual. Qual era a atividade humana? Há 240 mil anos atrás não existia nem Homo sapiens ainda. Quer dizer, então, como explicar isso? Muito claramente, forças naturais, processos físicos naturais que mudam a temperatura. Nos últimos 10 mil anos, eu gosto desse slide também feito com cilindros de gelo agora da Groenlândia, porque toda a história da humanidade, como nós a conhecemos, está aí, nesses últimos 10 mil anos. Temos pelo menos 4 períodos quentes, muito mais quentes do que o atual. O ótimo do Holoceno, 8 mil anos atrás, o Minuano quente há 3.500 anos atrás, a civilização minoica, que viveu na ilha de Creta, no Mediterrâneo, avançado, inclusive fazia produtos para os egípcios nessa época. O Romano quente, que aí já entra a época de Cristo, né? Porque na época de Cristo, os romanos dominavam desde o Oriente Médio até a Escandinávia, inclusive a costa norte da África todinha era dominada pelos romanos. E conseguiram isso por quê? Porque o clima era quente. E quando aquece o clima, chove mais. E quando chove mais, a agricultura é mais produtiva, os povos têm mais alimentos e nem se importavam com a invasão dos romanos, porque tinham o que comer. E o período medieval quente, entre 900 assim, os romanos de em torno de
400 antes de Cristo a 300 depois de Cristo aproximadamente. O medieval quente entre 900 e 1300, 1250, que deu origem então ao Renascimento, também um período bastante opulento, muito rico. Se vocês notarem, todas as grandes catedrais europeias começaram a ser construídas nesse período, dado o fato de que se tinha muito recurso em função do clima estar quente. Em contrapartida, a pequena era glacial entre 1350, alguns dizem até 1850, mas no meu entender, ela avançou inclusive para o início do século XX, provavelmente até 1914, 1915, um período frio, da ordem de, na Europa, cerca de 2 graus abaixo da hoje, frustração de safra, povo mal alimentado, sujeito então a pestes, a doenças como a peste negra, por exemplo, que matou mais de 70 milhões de pessoas nesse período, e povo com fome causa o quê? Rebeliões sociais, das quais vocês têm o maior exemplo, a Revolução Francesa de 1789, que realmente foi um marco na história e que levou, por exemplo, todos os países da América do Sul a proclamarem sua independência no início do século XIX, entre 1800 e 1810. Nós sabemos do relato que o povo estava com fome e foi por isso que acabou depondo a monarquia e instituindo a República Francesa. Esse foi um período frio. Então, até hoje ainda, as temperaturas no Ártico não se recuperaram. E vocês veem pela linha verde que a tendência realmente é de um resfriamento. Ou seja, nesse interglacial que nós estamos vivendo, já passamos por um máximo de temperatura há cerca de 6.000, 8.000 anos atrás, e agora a tendência é devagarinho irmos para uma nova era glacial. É claro que para chegar a ficar 8 a 10 graus abaixo do que está hoje, vai levar uns 100.000 anos. Então quem estiver vivo até lá, que se preocupe com isso. Nós vamos ver os próximos anos para nós. Né? Nos últimos 130 anos já temos termômetros, uma rede incipiente, mas tínhamos termômetros desde 1860. Notem então, de novo no Ártico, que o Ártico é sempre midiático, né? Está sempre na mídia. Olha o tremendo salto que a temperatura deu, de mais de 4 graus centígrados, entre aproximadamente 1920 e 1940. Como é que vamos explicar isso com a atividade humana queimando petróleo e emitindo CO2? Não tem como explicar. Porque no término da Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera menos de 10% do carbono que lança hoje. E após a Segunda Guerra, quando os aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão principalmente, começou a haver uma globalização, a industrialização se acelerou, foi necessário queimar mais petróleo para gerar energia elétrica para a indústria, e a temperatura, ao invés de continuar subindo, decresceu. Então vocês veem mais um exemplo de que a temperatura deu um salto enorme, com concentrações baixas de CO2, e exatamente quando, a partir de 45, 50, quando aumentou a emissão de CO2, a temperatura decresceu e, de novo, ainda hoje está abaixo dos valores que tinha na década de 30, na década de 40. E a situação atual, em que nós temos um aumento de CO2 nos últimos 18 anos, e notem, com exceção desse evento El Niño aqui, que é muito importante isso, note que um evento El Niño, que é esse aquecimento que ocorre no Pacífico, apenas, chegou a elevar a temperatura global, medida por satélite, a quase 0,8 graus. A média global, um El Niño, liberando uma enorme quantidade de calor para a atmosfera, fez com que a temperatura subisse. A partir daí, vocês veem, a temperatura tem permanecido estável, embora o CO2 tenha aumentado. Então, o que é que controla o clima global? Oceanos, como o Oceano Pacífico, que sozinho ocupa 1/3
da superfície terrestre e seus eventos, como eventos El Niño, de aquecimento, ou os laninhas, como são chamados, de resfriamento. Então vejam que interessante, e isso não é mera coincidência. De 1925 a 46 aqueceu, Pacífico aqueceu, de 47 a 76 resfriou, dado pela cor azul, e de 77 a 98 voltou a se aquecer, num ciclo total entre aquecimento e resfriamento de cerca de 50 a 60 anos. O que é 60 anos na vida de uma pessoa? É praticamente a vida toda, né? Se ele começar a pensar aos 20, talvez ele não veja um ciclo desse todo completo. Como o tempo é muito longo, então claro está que isso dá margem para as pessoas, quando olham apenas um pedacinho, achar que o mundo está se aquecendo. E de fato houve um aquecimento entre 76, 77 e 98, quando o Pacífico se aqueceu. Nesse período antes de 76, com o resfriamento, tínhamos mais fenômenos Laninha, com grande intensidade, e os El Niños aqui pela cor vermelha eram de curta duração, 6, 8, 10 meses, e não tão intensos quanto foram os El Niños durante o período que o Pacífico esteve aquecido, e vocês notem aqui, chegando então a eventos espetaculares como o de 82, 83, o de 97 e 98, e muito poucos laninhas ocorreram nesse período. Então foi nesse período, com a frequência grande de El Niños, que os oceanos liberaram muito calor para a atmosfera e aqueceram o planeta. Agora vocês percebem que estamos voltando para uma situação semelhante àquela antes de 76. O que implica que, na realidade, ao invés de termos um aquecimento, nós podemos, na realidade, nesses próximos 10, 15 anos, ter um resfriamento global, que é muito pior para a sociedade do que um aquecimento. Quer dizer, se Deus me desse o poder de escolher entre um aquecimento e um resfriamento, eu ia escolher o aquecimento. Porque com o aquecimento há maior evaporação da água dos oceanos, o ciclo hidrológico se acelera, produz mais chuvas, e tendo água, nós podemos produzir mais. Note que interessante, a temperatura global, esses dados são do Hadley Center e da Unidade de Pesquisa do Clima da Universidade de East Anglia. Note que quando o Pacífico se aqueceu, a temperatura aumentou. Quando o Pacífico se resfriou, a temperatura global caiu. Quando o Pacífico novamente se aqueceu, entre 77 e 98, a temperatura voltou a aquecer, e agora que o Pacífico está mais ou menos neutro, a temperatura tem se mantido praticamente estável, como vocês viram naquele slide que eu repito aqui. Esses dados são de abril de 2015, dados recentes, tirados por satélite, uma média global. E isso não é de hoje, né? Veja aqui, em 1925, devido ao fato que durante vários anos, desde 1946, o Pacífico estava frio, durando, como disse, aquela primeira metade do ciclo, da ordem de 25, 30 anos, passando frio, o que se dizia? Uma nova era glacial se aproxima. Vejam a capa da revista Time, 1973, The Big Freeze, o grande congelamento. Novamente em 77, The Big Freeze. Aí virou para Global Warming, causado pelo homem. Nós também não ficamos de fora. O professor Jorge Giacalha, do IAG, em 30 de 6 de 1974, deu uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, na época, dizendo: estamos indo para uma nova era glacial, prepare-se. Aí o Pacífico começou a aquecer a partir de 77, passou 25 anos se aquecendo, aí virou um aquecimento causado pelo homem. Interessante, né? Muito bem. Outra coisa que consta da encíclica: vamos ter um aumento catastrófico
do nível do mar? Será? Em 2007, no seu relatório, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, no relatório 4, dizia, olha a precisão, que até 2100 o nível do mar ia aumentar 59 centímetros. Em 2013, anos depois, o relatório 5 já veio com mais ênfase. 98 centímetros será o aumento do nível do mar até 2100. Eu falei, caramba, tá a incerteza que nós temos nisso, por que não arredondar logo para 1 metro? É que 1 metro não é um número crível. Vamos dizer, não, isso é chute. 98 centímetros é preciso. Agora, o Al Gore, naquele seu documentário, laureado, ganhou o Oscar e depois ganhou o prêmio Nobel, diz que o nível do mar vai subir de 20 pés, 6 metros. Mas se vocês entrarem na internet e colocarem Al Gore, Montecito, Califórnia, vocês vão ter acesso às imagens, às fotos da mansão que ele comprou, de 28 suítes. E uma delas você vê no deck aquele imenso Oceano Pacífico se estendendo para o oeste. Aí eu fiquei perguntando, se um indivíduo que acredita piamente que o nível do mar vai subir de 6 metros, gasta 9 milhões de dólares para comprar uma mansão ao nível do mar. Eu, como moro na Pajuçara, lá em Maceió, estou sempre na minha varanda, estou sempre de olho no Atlântico. Para ver se ele sobe ou não. Até agora, está quietinho, tranquilo. Meus caros, medir nível do mar é impossível nesse nosso planeta. Porque o nosso planeta, ele tem uma superfície sólida, mas não é um sólido contínuo. Ele é constituído de placas, as chamadas placas tectônicas, que tem movimentos para cima e para baixo. Como é que se mede o nível de mar? Coloca uma régua fincada na placa. Se a placa afunda, a régua vai junto. Conclusão, nível do mar está subindo. Tá? Na realidade, vocês podem ver nesse site, que depende do lugar que você vai. Aqui no caso, a Suécia e a Noruega, o nível do mar está diminuindo. Por quê? Porque a ponta da placa está levantando e está levando a régua junto. Então é impossível você medir nível de mar. Os satélites, aqui você tem 6 missões espaciais, o Topex já foi o Brejo, o Invisat também, e o Jason 1, agora só temos 3. Mas você nota que desde 93 os satélites vinham mostrando que o nível do mar estava subindo da ordem de 3 milímetros por ano. Ou que seja, de 93 a 2006, nós temos aí 14 anos, 14 vezes 3 milímetros, daí 5 centímetros. Mas notem que a partir de 2006, 2007, já começa a haver desacordo entre satélites, embora os americanos continuem vendo se eles conseguem aumentar o nível do mar, manipulando os dados. Na realidade, essa variação do nível do mar é controlada por ciclos lunares. Um deles, chamado ciclo nodal lunar, tem um período de 18,6 anos e mexe com o movimento do plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre. Quando ele está atuando fora dos trópicos, o mar fica inchado e parece que está subindo. 2006, 2007 foi o máximo lunar. 2016 vai ser o mínimo. Agora vocês vão ver o nível do mar baixar de novo. Portanto, é praticamente impossível dizer que o nível do mar vai aumentar de 6 metros até o final do século. Eventos extremos, que também são afirmações vazias. O que é um evento extremo? É um estado atmosférico momentâneo, não é clima. O clima tende a fazer a média de tudo. E quando vocês fazem uma média, você sabe que corta todos esses picos. Se você tem 10, pagando 10 matérias,
tira 10 em 9 e 0 numa, na hora que você faz a média, você tem média 9. Esconde aquele 0 que você tirou. Então a média é um lugar que, um número que nunca acontece. Eventos extremos são eventos atmosféricos, momentâneos e sempre ocorreram. Daqui, a pior seca do Nordeste, que levou Dom Pedro II ao crato, 1877-79. Segundo Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, morreram mais de 500 mil nordestinos. Depois nós ficamos sabendo, por outros relatos, que foi um fenômeno global, que só na Ásia morreram mais de 5 milhões de pessoas devido à seca. Você acha que São Paulo chove muito? E agora tem muita enchente? Nós fizemos um estudo de 19 pluviômetros aqui da região metropolitana de São Paulo e, pasmem vocês, descobrimos que a década que teve tempestades superiores a 30 milímetros por dia, a maior frequência ocorreu em 1941 e 50. Portanto, não tem nada a ver com o aquecimento global. E a pior enchente que São Paulo já teve está aqui, ó. Janeiro de 1929, em 26 e em 22 também vocês têm relatos e fotografias dessa época mostrando que realmente, apesar de não termos uma impermeabilização do solo tão grande como temos agora, que cada milímetro de chuva corresponde a um volume de 1 litro por metro quadrado. São Paulo tem 1.560 quilômetros quadrados, isso aí dá 1,5 bilhões de metros quadrados. Tá? Que, obviamente, se cair uma chuva de 100 milímetros, vai gerar 100 bilhões de litros. Para onde vai essa água? Então não tem mais para onde ir. Quando eu era moleque, ali na Lapa, o máximo que acontecia, olha, o jogo de futebol foi cancelado porque a cheia do Tietê inundou todos os campos da várzea. Pronto, agora não tem mais nem várzea para ir. Então vocês veem que esses eventos sempre ocorreram. E nós podemos falar uma série de exemplos, como 1896, uma onda de calor no leste dos Estados Unidos, que só em Nova York matou mais de 3 mil pessoas. Qual era a população de Nova York em 1896? Isso foi uma verdadeira catástrofe. 1900, pior furacão que já entrou nos Estados Unidos. 115 anos atrás. Ainda estava frio o clima. Pois é, então vocês notam que eventos extremos não tem nada a ver com clima quente e clima frio, eles sempre ocorrem, não é porque eventualmente haveria um aquecimento que iríamos ter maior frequência. É importante não confundir o fenômeno, a intensidade dele, com a vulnerabilidade social. Porque hoje a população é maior e a população pobre ocupa áreas de risco, como foi o caso de janeiro de 2011, no Rio de Janeiro, na região serrana, que desapareceram cerca de 1.000 pessoas. Também não foi a primeira vez. Se vocês olharem na internet, janeiro de 1967, Serra das Araras, desapareceram na época mais de 1.700 pessoas. Foi em janeiro, e em março ocorreu o mesmo fenômeno em Caraguatatuba, que ceifou a vida de 483 pessoas. E olha que Caraguatatuba está mais longe da Serra do Mar. Então esse é um problema da Serra do Mar. Essas pessoas morreram de soterramento e não devido ao excesso de água. Então não confundam. Os fenômenos sempre existiram com a mesma intensidade que eles ocorrem hoje. O aquecimento está derretendo as geleiras e as calotas polares. Aqui está a variação da temperatura do Atlântico Norte desde 1856. Tem dados? Tem dados. O que mostra? Que mais ou menos a partir de 1920, 1922, o Atlântico passou de frio para quente. Aí, os dados mostram isso. O que foi que aconteceu? Começou a derreter o gelo no Ártico. O Departamento de Comércio da Noruega mandou uma expedição chefiada pelo Dr. Adolf Royal. Notem, isso foi relatado numa revista que até hoje existe, uma revista científica chamada Monthly Weather Review.
Novembro de 1922, Dr. Royal pegou um navio oceanográfico, fez sondagens até a profundidade de 3.100 metros, a 81 graus de latitude, o polo é 90. Então ele está muito próximo do polo e percebeu que as águas estavam mais quentes. Ele disse então que a corrente do Golfo, que transporta calor da região tropical em direção aos polos, estava jogando calor, água quente, na corrente do Atlântico Norte. Essa água quente entra por debaixo do gelo flutuante, derrete parcialmente. Vocês sabem que no iceberg 10% está fora e 90% está dentro. Derrete parcialmente a parte que está submersa. E aí o que vocês veem? Vai funcionar? Funciona. Notem que a geleira está desmoronando. Ela não está virando água e caindo. E vocês podem ver por essa geleira do lado, que é de terra firme. Cadê a setinha que não aparece? Bom, mas tem um apontador aqui. Vocês podem ver então que essa geleira, o gelo permanece, porque está em cima de terra firme. O que está sendo destruído é o gelo flutuante devido à água quente. 1995, novamente o Atlântico Norte sai de frio para quente. Mas agora nós já temos dados de satélite. Em 1922 não tinha. O que mostra os dados do satélite? Aqui a fonte, Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, num site chamado The Cryosphere Today. Eles fazem a contabilidade diariamente da cobertura de gelo, variando aqui, ó. Vocês notem que a partir de 95, quando o Atlântico começou a se aquecer, o gelo começou a derreter. Chegou a 2,8 milhões de quilômetros quadrados de derretimento em setembro de 2012. Em abril, já tinha dado, em 2007, já tinha dado um 2,6, mas esse foi 2,8. Ia ser recuperado, e agora, setembro de 2014. Por que setembro? Que é o fim do verão no hemisfério norte, é quando começa a esfriar novamente, então a gente mede o máximo de degelo nesse mês. Setembro de 2014, apenas 1,2 milhões de quilômetros quadrados contra 2,8 em 2012. Agora, o curioso é que a NOAA, que é a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, diz que 2014 foi um ano bem mais quente do que 2012. Olha o paradoxo, quer dizer, num ano frio você tem 2,8 milhões de quilômetros quadrados, e num ano quente só 1,2. Você nota que o sinal aqui ficou bem mais ruidoso, porque agora, a partir de 2007, a Lua está voltando, vai chegar no mínimo agora em 2016, e as correntes marinhas vão deixar de transportar calor, e os dados mostram que o Atlântico Norte já começou a se esfriar a partir de 2007. Isso vai ser problemático para a Europa, porque o Atlântico Norte controla o clima da Europa. Se o Atlântico Norte esfriar, a Europa vai ter invernos mais rigorosos do que esse período de 95 até o presente, em que o Atlântico Norte passou mais aquecido. Ou seja, o Atlântico deixa de injetar calor nos ventos que sobram para cima da Europa. Dados mostram que o Atlântico está esfriando e que certamente o gelo vai ser recuperado. E na Antártica, desde que se tem dados de satélite, 35 anos de dados, 36 já, mostra que a tendência do gelo na Antártica é continuar crescendo, batendo novos recordes a cada ano que passa. Aí tem uma outra frase solta, pega também de alguém que não provou nada, o permafrost. Permafrost é aquela região que os solos passam congelados o tempo todo, permanentemente congelados. Tem muito metano. Então, se esse metano, segundo a encíclica, for liberado, nós vamos ter uma catástrofe
climática nesse mundo. Vamos ver então o que é que o homem emite comparado com a natureza. Os fluxos naturais que saem dos oceanos, solos e da biosfera somam 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual a incerteza que os cientistas têm nisso? 20% para cima, 20% para baixo. 40 bilhões, quer dizer, a barra de erro, se eu for colocar uma barrinha de erro, dá entre 240 e 160, ou seja, a barra de erro sozinha é 80 bilhões de toneladas. Quanto é que o homem emite? 7 bilhões. 3%. Se nós não conhecemos as fontes naturais com uma precisão melhor do que 40 gigatoneladas, ou seja, notem, se eu não conheço essa segunda casa aqui, não sei se são 4 ou se são 6, para que eu vou estar discutindo a primeira? Não faz sentido nenhum colocar recursos para diminuir as emissões. E o metano, que seria então um grande vilão no momento, metano está estável, variando entre 1,6 e 1,8 ppm. O pessoal dos Estados Unidos gosta de plotar isso em partes por bilhão, isso é parte por milhão. Em partes por bilhão, realmente aparece uma curva que impressiona. Mas a gente aprendeu na escola que a gente tem que olhar a escala do gráfico, para não ser enganado. Há 20 anos está estável. Existem elementos naturais, como por exemplo, aqui está a variação de ano a ano, a taxa de variação anual do metano. Note, por exemplo, a erupção vulcânica pode destruir metano. Um El Niño pode aumentar a produção de metano, liberando mais. Então existem fontes naturais que controlam o metano. E também umidade do ar. Quando a umidade do ar diminui, o metano aumenta. Esse gráfico foi plotado já invertido, para que as pessoas vejam que quando a umidade diminui, o metano aumenta. E quando a umidade aumenta num período quente, a tendência do metano é diminuir. Assim, não há que se preocupar. Quem gosta de criar gado e diz que os ruminantes são responsáveis pelo aumento de CO2, que o pum do gado está contribuindo para o aquecimento global, isso é pura invenção. Não existe nada disso comprovado. São fontes naturais que controlam. Está aí o permafrost, toda essa região aqui, e mais aqui a cordilheira do Himalaia, um pouquinho talvez na nossa aqui. Então, uma cientista russa, Shakakova, ela publicou um trabalho dizendo que vai haver uma explosão de 50 gigatoneladas, 50 bilhões de toneladas equivalente de carbono, de metano. Atualmente tem 3,9 gigatoneladas, o que significa que se o permafrost derreter e liberar essas 50, praticamente aumentaria 10 vezes o metano na atmosfera. Mas o metano eventualmente ele tem uma vida da ordem de 10 anos, alguns discordam, 7 ou 8 anos, em que ele permanece na atmosfera e depois ele se oxida para CO2. Então aumentaria a concentração atual de 402 ppm para 410. 1,74%. Quer dizer, isso a humanidade faz isso brincando em 5 anos, né? Liberando carbono pela queima de combustíveis fósseis, tá? Quer dizer, só em um ano, como eu disse aqui, houve um aumento de 1,62 ppb. Quer dizer, embora venha assim num artigo dizer assim, 50 bilhões de toneladas, isso aí assusta as pessoas, mas na hora que você bota na ponta do lápis, você vê que isso não é nada, absolutamente nada. A concentração de vapor d'água, segundo a teoria do efeito estufa, é o gás mais importante de efeito estufa, ela é simplesmente 20 mil vezes maior do que o metano. E pelo menos 100 vezes maior nos trópicos do que o CO2. Então, o que acontece?
O efeito estufa, teoricamente, seria a radiação solar entra, aquece a superfície emite radiação infravermelha, e esses gases, chamados gases de efeito estufa, absorveriam essa radiação emitida pela superfície. Na encíclica do Papa diz que reflete os raios solares. Está errado, totalmente errado. O efeito estufa é a absorção da emissão de raios infravermelhos pela superfície. Então vamos ver como é que funciona isso fisicamente. Eles absorvem por bandas de absorção. Aqui temos comprimento de onda em cima e aqui temos coeficiente de transmissão. Notem que a atual concentração de gás carbônico já é tal que a transmissão na banda de 15 micros, a transmissão é zero. Ou seja, com o gás carbônico que tem hoje, já absorve, teoricamente, tudo que é emitido pela superfície naquela banda. Se aumentar, não vai fazer diferença nenhuma. Partindo desse princípio. Notem onde é que está o metano, 7,7. É uma bandinha aqui, ó, embaixo, que já é encoberta pelo vapor d'água, que é essa banda contínua. Então, fisicamente, o metano, ele não contribui para o efeito estufa, uma vez que o vapor d'água já absorve toda a radiação que é emitida. Então, se dobrar, multiplicar por 10 a concentração de metano no derretimento do permafrost, como diz a encíclica, não vai acontecer absolutamente nada. Mesmo porque, por exemplo, o gás carbônico, eventualmente o metano se transforma em gás carbônico também. Como é que ele absorve? Ele absorve por vibração e rotação. Quer dizer, quando o quanto de infravermelho bate na molécula, ela vibra e roda. E vibrando e rodando, isso é energia cinética. Acontece que em volta de cada moléculazinha de CO2 tem pelo menos 2.600 moléculas de nitrogênio, oxigênio, argônio. 78% da nossa atmosfera é constituída de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9, para não dizer 94, porque só esse 4 que eu estou deixando fora já é o que o gás carbônico ocupa, 0,9. Então, somando esses três gases, dá 99,9% da nossa atmosfera. Esses gases têm na ordem de 2.600 moléculas deles em torno de cada molécula de CO2. Então, quando as moléculas de CO2 vibram, ela se choca com essas outras e transfere energia absorvida na forma de choque, semelhante a um jogo de bilhar, em que você impulsiona a bola branca, ela bate na vermelha, transfere a energia dela e a branca fica parada e a vermelha vai para... Então, a emissão não é eficiente. A eficiência se dá 10.000 vezes mais rapidamente por choques e não por emissão de radiação. E se o CO2 perdeu por meio de choques, ele não pode reemitir em direção à superfície e manter a superfície aquecida. Portanto, essa história do efeito estufa, ela tem que ser repensada em função desses conhecimentos de física quântica que hoje nós temos. Outra coisa que é afirmada também, assim, de forma... Poxa, eu ia precisar de mais uns 50 minutos. De forma muito solta, a acidez dos oceanos. Como se os oceanos estivessem derretendo todas as conchas que nós conhecemos, né, em seres marinhos. Na realidade, os oceanos são alcalinos. Eles têm o pH acima de 8 em média. E isso saiu do Dr. Richard Feeley, que deu um depoimento no Congresso americano dizendo que nos últimos anos o oceano estava se acidificando. Na realidade, ele deveria ter dito honestamente que os oceanos estavam tentando se aproximar da neutralidade, porque pH 7 é neutro e acima de 7 é alcalino, e abaixo de 7 é que é ácido, e nós não temos isso no oceano. Na realidade, você vê, aqui está um corte, uma expedição feita
entre o Alasca e o Havaí, por um navio, medindo o pH, sai de lá, do Alasca, 7,55 e já chega no Havaí a 8,5. Quer dizer, vocês veem uma variação de 0,5, quando no século inteirinho, em média, os oceanos, pelas medidas que se tem, variou de 0,1. E note que varia com a profundidade, né? Varia com a profundidade, no centro praticamente 7,5 e no fundo 7,55. Altamente variável. Para mudar o pH de 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água que estão nos oceanos, vai precisar de muito ácido para poder mudar isso. Notem que em várias partes do mundo foram coletados dados. Veja que na ilha de Ischia, na Itália, a variação natural em 30 dias foi de 6,7 para 8,1. Quer dizer, você tem uma variação de 1,43 no pH, tá? Continuando alcalino, em um lugar só. Então, como é que vai dizer que o pH, os oceanos estão se acidificando e que no século houve uma variação de 0,1% no pH? Isso é ridículo. Esse século poderá ser testemunha de mudanças climáticas extraordinárias, diz a encíclica. Nós não estamos vendo nada disso. Como é que são feitas as projeções? Feitas com modelos. Aqui vocês têm 102 modelos, os modelos prevendo aumento de temperatura. Aqui tem as observações com radiosonda e satélite. Nota, pela concentração de CO2 que existe, os modelos dizem que nós já deveríamos estar com 0,8 graus ou 0,6 acima do que está hoje, e não é isso que está sendo observado. É impressionante o clima desse planeta. Vocês veem que em 100 anos ele tem um termostato que consegue regular a temperatura, e só em 100 anos variou entre menos 0,4 e mais 0,4 graus. Absolutamente fantástico, feito principalmente pelo ciclo hidrológico. Vejam como é que os modelos reproduzem, os modelos usados pelo IPCC, como é que eles reproduzem os oceanos. E olhem do lado direito a realidade. Quer dizer, se modelo não consegue reproduzir os oceanos, que constitui 71% da superfície do planeta, vocês acham que eles vão acertar no clima de alguma outra região? Então, modelo de clima não faz previsão. Eles fazem projeções climáticas, não representam corretamente os processos físicos, não conseguem reproduzir o clima atual, portanto, e os cenários são fictícios. Ora, se você tem um modelo que não consegue reproduzir o clima atual e os cenários futuros são fictícios, os resultados desse modelo servem para quê? Tirem suas próprias conclusões. Eu diria assim, polidamente, que são meros exercícios acadêmicos, né? Que não se prestam ao planejamento das atividades humanas. Mas a palavra certa para isso é lixo. Não serve para nada. Eles não conseguiram prever essa seca com 3 meses de antecedência, que dirá vão prever o que vai ocorrer daqui a 100 anos. Então, não se vê na encíclica coisas como isso. Se vocês entrarem na internet, tem lá My World 2015. O mundo que nós queremos. A ONU queria aproveitar isso nessa enquete para colocar mudanças climáticas no topo, e caiu do cavalo, porque ela aparece aqui com 21% de votos dos 7.671.000 que votaram no mundo todo, enquanto energia aparece na preferência das pessoas. Reliable Energy, 30%, água, 37%, e pasmem vocês, o mundo todo pedindo por governos honestos. Olha, quer dizer que o problema parece que não é só nosso, não. O problema é generalizado. E olha que interessante, educação. Aparece em primeiro lugar porque as pessoas acreditam que um povo bem educado não terá problemas, vai estar muito bem de vida. Portanto, meus amigos, Vox
populi vox Dei. Para concluir, clima varia por causas naturais, eventos extremos sempre ocorreram no passado, independentemente se o clima estava mais aquecido ou menos. Agora, como a população do mundo está maior, o que nós temos que fazer é planejar melhor. Não deixar as pessoas, por exemplo, ocuparem área de risco, para evitar que eles morram. CO2 não controla o clima global. CO2 não é vilão, não é um gás tóxico. CO2 é o gás da vida. Pensa na hipótese absurda de se acabar com o CO2 nesse planeta. Acabariam as plantas. E daí? Eu sou vegetariano de segunda ordem, só como picanha contra filé. Mas precisa passar pelo estágio do boi. O boi come o capim. Tá? Mais de 1.500 relatórios já comprovaram de que aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, aumenta a produtividade das plantas, em média, em 30% e 60%. E as plantas se tornam mais econômicas, elas consomem menos água. Olha que beleza. Mais de 1.000, até cana-de-açúcar, num experimento que foi feito aqui em São Paulo, mostrou que a produtividade da cana aumentou em 40%. Portanto, reduzir as emissões no que se refere ao controlar o clima é inútil. Mas o que vai acontecer? Nós temos 47 países com IDH considerados bom, Índice de Desenvolvimento Humano. Só faltam 160. Como a energia elétrica é a mola propulsora do desenvolvimento, não adianta o ministro dizer, nós vamos crescer 2,5%. Para crescer 2,5%, a energia disponível tem que crescer no mínimo 4%, para que a gente possa ter o crescimento. Se não tiver energia nesses países pobres, eles não vão crescer. E não é todo mundo que é como o Brasil, que tem abundância de água. Às vezes não, às vezes passa por uma seca. Mas não é todo mundo. Nós só usamos 30% do nosso potencial hidráulico. A maioria das vezes tem que se usar petróleo e carvão para gerar energia elétrica. E o Irã, que agora fizeram um acordo fantástico nessa semana, você olha para aquela paisagem, é um deserto. Não tem uma árvore nem para você fazer um chazinho. Se precisasse salvar sua vida com uma árvore, você não tem. Não tem água. Como é que ele vai gerar energia elétrica? Tem que ser nuclear. Claro, porque ela corre os riscos, né? O fato de ocorrer um acidente, ou então os resíduos nucleares, né, depois da utilização, como dispor disso igualmente. A França o que faz, ela bota em latões e joga no mar. Um dia aquilo vai enferrujar e vai subir, mas ela continua fazendo isso. É óbvio que a conservação ambiental é necessária. E é óbvio que nós temos que dar oportunidade aos pobres, como diz a encíclica. A encíclica, ela bate muito nisso, tá? Em melhorar a vida dos pobres. Mas é inquestionável que a maior ameaça ao meio ambiente é a miséria humana. Enquanto nós mantivermos um homem miserável, ele não vai respeitar aquela árvore que levou 150 anos para crescer. Ele vai, corta e vai usar ou como aquecimento ou para cozinhar. E me preocupa muito na Bíblia quando o Papa defende regras internacionais. Defende uma política global para se controlar o ambiente e as emissões. E a proteção ambiental. E eu tenho medo disso. Uma governança global, na realidade, ela pode ser um instrumento neocolonialista. Ou seja, países desenvolvidos vão se aproveitar disso para manter esses outros 160 países, inclusive o Brasil, colônia, como nós continuamos a ser. Tá? Porque se você não tem uma boa educação, não tem ciência adequada para produzir tudo que você usa, você paga royalties, direitos autorais. Não vou me estender mais, vou deixar para depois vocês perguntarem. Muito obrigado.